Durante meses, minha própria família me chamou de interesseira. Disseram que eu só estava com ele por dinheiro, que eu tinha escolhido o caminho mais fácil, que eu tinha vergonha das minhas origens. Ouvi isso em almoços, em mensagens atravessadas, em olhares cheios de desprezo. Engoli cada palavra porque achava que o amor que eu sentia precisava ser defendido em silêncio. Até aquela noite. A noite em que um documento apareceu sobre a mesa. Amarelado, antigo, com nomes que eu conhecia. E verdades que ninguém nunca teve coragem de dizer em voz alta. Naquele momento, tudo mudou. O homem que eu amava deixou de ser o problema, e eu deixei de ser a vilã. Porque o que estava escrito ali não apenas provava que eu nunca fui interesseira, como também revelava um segredo que minha família inteira tentou esconder por anos. E a partir daquela noite, ninguém mais conseguiu me olhar da mesma forma. Capítulo 1. Quando o amor virou acusação. Eu nunca planejei me apaixonar, muito menos por alguém que faria minha família inteira se virar contra mim. Conheci o Daniel de forma simples, quase banal. Ele era calmo, educado, daqueles homens que escutam mais do que falam. Nos encontramos por acaso, conversamos sem pressa e, quando percebi, ele já fazia parte da minha rotina. No começo, ninguém questionou nada, até descobrirem quem ele era. Daniel era mais velho que eu, tinha uma vida estável, uma casa confortável, um sobrenome conhecido na cidade. Não era famoso, mas era respeitado. E foi aí que os comentários começaram. Você mudou depois que começou a sair com ele, minha irmã disse uma vez. Cuidado para não se perder. No começo achei que era preocupação, mas logo o tom mudou. Ele banca tudo, né? Você sempre gostou de coisa boa. É fácil amar alguém assim. Cada frase vinha disfarçada de brincadeira. Cada riso tinha um veneno silencioso. Eu tentava explicar. Dizia que trabalhava, que nunca pedia nada, que o amor não tinha a ver com dinheiro, mas ninguém queria ouvir. Na cabeça deles a história já estava escrita. Eu era a garota ambiciosa que subiu na vida usando o coração de outro. O pior não era o que diziam pelas costas, era o que começaram a dizer na minha frente. Só espero que você não esteja usando esse homem, minha mãe falou um dia, olhando nos meus olhos, porque isso seria vergonhoso. Vergonhoso. Foi ali que senti algo quebrar dentro de mim, porque amar não deveria exigir defesa, e mesmo assim eu estava sendo julgada como se tivesse cometido um crime. Mas eu não sabia ainda que aquela acusação dizia muito mais sobre eles do que sobre mim. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Minha família passou a me observar como se eu fosse uma estranha dentro da própria casa. Cada gesto meu era analisado, cada palavra distorcida. Se eu chegava mais arrumada, era porque ele estava pagando. Se eu recusava um convite, era porque me achava melhor agora. Até meu silêncio virou prova contra mim. Você anda distante, minha tia comentou num almoço de domingo. Ou talvez esteja ocupada demais vivendo a vida boa. Eu tentei rir, mas a verdade é que já doía respirar naquele ambiente. Daniel percebia. Eles não gostam de mim, ele disse uma noite, com cuidado, como se tivesse medo de confirmar algo que já sabia. Não é você, respondi rápido demais. Eles só não entendem. Mas no fundo eu começava a entender. Não era sobre ele. Era sobre eu ter saído do lugar onde eles achavam que eu pertencia. Minha mãe começou a fazer perguntas estranhas. Você sabe quanto ele ganha? Já viu os documentos dele? Não acha perigoso depender de um homem assim? Depender. A palavra ecoava na minha cabeça. Eu sempre trabalhei, sempre paguei minhas contas, mas de repente minha independência parecia invisível. Meu irmão foi o mais cruel. Vamos ser sinceros, ele disse uma noite sem rodeios. Se ele fosse um cara simples, você estaria com ele?
Aquilo não foi uma pergunta, foi uma sentença. Senti o rosto queimar, não de vergonha, mas de raiva. Você não me conhece, respondi. Conheço sim, rebateu. Conheço seu gosto por conforto. Naquele momento percebi algo doloroso. Eles já tinham decidido quem eu era. Não importava o que eu dissesse, não importava o que eu sentisse. Para eles eu não estava apaixonada, eu estava calculando. E quanto mais eu tentava provar o contrário, mais parecia culpada. Mas o que ninguém imaginava é que enquanto me acusavam de interesseira, eles próprios escondiam algo, algo que estava prestes a vir à tona, e que explicaria por que aquele amor incomodava tanto. O convite veio numa mensagem curta, quase casual. Vamos fazer um jantar em família sexta-feira, faz tempo que não ficamos todos juntos. Foi minha mãe que enviou. Li aquela frase várias vezes. Algo nela me incomodava, embora eu não soubesse dizer exatamente o que. Mostrei para o Daniel. Você quer ir? Ele perguntou, com aquela calma que sempre me desarmava. Não sei, respondi. Tenho medo do clima. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez seja uma chance de resolver as coisas, disse por fim, de mostrar que não temos nada a ocultar. Nada a ocultar. Essa frase me deu um arrepio estranho. Aceitamos. Na sexta-feira, passei mais tempo do que o normal escolhendo uma roupa. Não queria parecer simples demais. Isso reforçaria a narrativa deles. Mas também não queria parecer arrumada demais, o que seria usado contra mim. Era cansativo existir daquele jeito. Quando chegamos, senti o ambiente pesado antes mesmo de entrar. Abraços rápidos, sorrisos ensaiados, olhares que duravam meio segundo a mais do que deveriam. Daniel foi educado, como sempre. Cumprimentou todos, elogiou a comida, ouviu mais do que falou. Mas eu percebia. Cada pergunta que faziam para ele tinha uma segunda intenção. Você trabalha com o quê mesmo? Essa casa é sua ou financiada? Pretende se aposentar cedo? Eu apertava os dedos sobre a mesa. Não era curiosidade, era interrogatório. Em determinado momento, minha tia soltou uma risada seca. Bom, espero que o amor de vocês seja verdadeiro. Hoje em dia tem muita gente que se aproxima por interesse. O silêncio caiu como um peso. Daniel olhou para mim. Não havia raiva no olhar dele. Havia algo pior: constrangimento. Foi ali que percebi que aquela noite não era para unir ninguém. Era para me testar, me provocar, me empurrar até que eu reagisse. Mas eu permaneci em silêncio, até minha mãe se levantar da mesa e dizer: Antes da sobremesa, acho que precisamos conversar sobre algumas coisas. Meu estômago se revirou. Ela caminhou até o aparador da sala, abriu uma gaveta e ficou alguns segundos mexendo em papéis. É importante que tudo fique claro, completou. Naquele instante tive certeza de uma coisa: aquela noite não terminaria bem. E, sem saber, eu estava a poucos passos do documento que mudaria tudo. Minha mãe voltou para a mesa com um envelope pardo nas mãos. Não era grande, não parecia importante à primeira vista, mas o jeito como ela o segurava, firme demais, cuidadoso demais, me deixou inquieta. Antes de qualquer coisa, ela começou, eu preciso dizer que tudo o que faço é por amor. Essa frase sempre vinha antes de algo cruel. Ela olhou para mim, depois para o Daniel e respirou fundo. Estamos preocupados, continuou, porque temos a impressão de que você entrou nessa relação pelos motivos errados. Meu coração disparou. Que motivos errados? Perguntei, tentando manter a voz firme. Meu irmão respondeu antes dela. Dinheiro, segurança, status. A palavra status cortou como uma lâmina. Isso é absurdo, eu disse. Vocês não sabem nada sobre a nossa relação? Minha tia inclinou o corpo para frente. Sabemos sim. Sabemos que você nunca aceitou viver pouco. Sempre quis mais. Daniel tentou intervir. Com licença, mas isso é assunto de família, minha mãe o interrompeu, e diz respeito à minha filha.
Naquele momento senti algo se partir dentro de mim, porque não era só uma acusação, era uma desautorização. Eu não era vista como uma mulher adulta capaz de escolher, eu era tratada como alguém que precisava ser desmascarada. Vocês estão me chamando de interesseira? Perguntei, com a voz falhando. O silêncio respondeu por eles. Minha mãe abriu o envelope. Nós só queremos clareza, disse, e talvez isso ajude. Ela colocou alguns papéis sobre a mesa, mas ainda não deu para ver o conteúdo. Antes de continuarmos, Daniel falou com calma. Se essa conversa for desrespeitosa, nós vamos embora. Meu irmão riu. Viu só? Já está defendendo o patrimônio. Foi demais. Chega, eu disse, levantando da cadeira. Vocês não têm o direito. Sente-se. Minha mãe falou num tom que não usava desde a minha adolescência. Essa conversa não acabou. Obedeci. Não por submissão, mas porque eu precisava ouvir. Algo me dizia que aquele envelope não estava ali por acaso, e que, de alguma forma distorcida, ele carregava uma verdade que eles mesmos temiam. O que eu ainda não sabia é que aquela verdade não me condenaria. Ela me libertaria. Minha mãe empurrou os papéis para o centro da mesa, mas manteve a mão sobre eles como se ainda pudesse controlar o que seria revelado. Antes de tirar conclusões, ela disse, precisa entender de onde vem a nossa preocupação. Eu respirei fundo, meu coração batia tão forte que eu mal ouvia os sons ao redor. Então fala, eu pedi, porque até agora tudo o que eu ouvi foi julgamento. Ela olhou para o Daniel novamente, hesitou. Talvez seja melhor você ouvir isso, falou, dirigindo-se a ele. Assim entende por que achamos essa relação delicada. Ele assentiu, sério. Estou ouvindo. Meu irmão cruzou os braços. Você sempre teve um histórico, ele disse, olhando para mim. Desde nova gostava de gente bem colocada. Isso é mentira, eu rebati. Eu sempre me relacionei com quem me respeitou. Respeito não paga conta, ele respondeu, e você sempre soube disso. Foi minha tia que soltou a primeira verdade enviesada. Sua avó também começou assim. A frase caiu como algo fora do lugar. Como assim? Perguntei. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado há anos. Sua avó materna se envolveu com um homem mais velho, começou. Um homem com dinheiro, e isso destruiu a família dela. Eu nunca tinha ouvido essa história daquele jeito. Ela abandonou tudo, continuou minha mãe, e deixou consequências que nós carregamos até hoje. Meu estômago revirou. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, meu irmão respondeu, porque estamos vendo o mesmo padrão se repetir. Padrão. Eu não era uma pessoa para eles. Eu era um erro hereditário. Daniel apertou minha mão debaixo da mesa. Com todo respeito, ele disse, comparar histórias não torna uma acusação justa. Minha mãe finalmente retirou a mão de cima dos papéis. Isso aqui, ela disse, tocando no envelope, é parte da história de sua avó e explica por que ficamos tão alarmados quando você apareceu com um homem que poderia te dar uma vida muito acima da nossa. Vocês acham que eu estou repetindo algo vergonhoso? Falei, sentindo as lágrimas queimarem. É isso? Ninguém negou. O silêncio foi a resposta mais cruel. Minha mãe abriu o primeiro documento, mas antes de abrir completamente disse: só que existe algo que você nunca soube. Meu coração disparou. Algo que ninguém nunca te contou. Completou. E naquele instante, percebi que aquele envelope não estava ali para me acusar. Ele estava ali para proteger uma mentira antiga. Uma mentira que eles sustentaram por décadas e que agora começava a escorrer pelos dedos deles. Minha mãe empurrou os papéis para o centro da mesa, mas manteve a mão sobre eles como se ainda pudesse controlar o que seria revelado. Antes de tirar conclusões, ela disse, precisa entender de onde vem a nossa preocupação. Eu respirei fundo, meu coração batia tão forte que eu mal ouvia os sons ao redor. Então fala, eu pedi, porque até agora tudo que eu ouvi foi julgamento. Ela olhou para o Daniel novamente, hesitou. Talvez seja melhor você ouvir isso, falou,
dirigindo-se a ele. Assim entende por que achamos essa relação delicada. Ele assentiu. Sério. Estou ouvindo. Meu irmão cruzou os braços. Você sempre teve um histórico, ele disse, olhando para mim. Desde nova gostava de gente bem colocada. Isso é mentira, eu rebati. Eu sempre me relacionei com quem me respeitou. Respeito não paga conta, ele respondeu, e você sempre soube disso. Foi minha tia que soltou a primeira verdade enviesada. Sua avó também começou assim. A frase caiu como algo fora do lugar. Como assim? Perguntei. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado há anos. Sua avó materna se envolveu com um homem mais velho, começou, um homem com dinheiro, e isso destruiu a família dela. Eu nunca tinha ouvido essa história daquele jeito. Ela abandonou tudo, continuou minha mãe, e deixou consequências que nós carregamos até hoje. Meu estômago revirou. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, meu irmão respondeu, porque estamos vendo o mesmo padrão se repetir. Padrão. Eu não era uma pessoa para eles, eu era um erro hereditário. Daniel apertou minha mão debaixo da mesa. Com todo respeito, ele disse, comparar histórias não torna uma acusação justa. Minha mãe finalmente retirou a mão de cima dos papéis. Isso aqui, ela disse, tocando no envelope, é parte da história de sua avó e explica por que ficamos tão alarmados quando você apareceu com um homem que poderia te dar uma vida muito acima da nossa. Vocês acham que eu estou repetindo algo vergonhoso? Falei, sentindo as lágrimas queimarem. É isso? Ninguém negou. O silêncio foi a resposta mais cruel. Minha mãe abriu o primeiro documento, mas antes de abrir completamente disse: só que existe algo que você nunca soube. Meu coração disparou. Algo que ninguém nunca te contou. Completou. E naquele instante, percebi que aquele envelope não estava ali para me acusar. Ele estava ali para proteger uma mentira antiga. Uma mentira que eles sustentaram por décadas e que agora começava a escorrer pelos dedos deles. Minha mãe empurrou os papéis para o centro da mesa, mas manteve a mão sobre eles como se ainda pudesse controlar o que seria revelado. Antes de tirar conclusões, ela disse, precisa entender de onde vem a nossa preocupação. Eu respirei fundo, meu coração batia tão forte que eu mal ouvia os sons ao redor. Então fala, eu pedi. Porque até agora tudo que eu ouvi foi julgamento. Ela olhou para o Daniel novamente, hesitou. Talvez seja melhor você ouvir isso, falou, dirigindo-se a ele. Assim entende por que achamos essa relação delicada. Ele assentiu, sério. Estou ouvindo. Meu irmão cruzou os braços. Você sempre teve um histórico, ele disse, olhando para mim. Desde nova gostava de gente bem colocada. Isso é mentira, rebati. Eu sempre me relacionei com quem me respeitou. Respeito não paga conta, ele respondeu, e você sempre soube disso. Foi minha tia quem soltou a primeira verdade enviesada. Sua avó também começou assim. A frase caiu como algo fora de lugar. Como assim? Perguntei. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado há anos. Sua avó materna se envolveu com um homem mais velho, começou. Um homem com dinheiro, e isso destruiu a família dela. Eu nunca tinha ouvido aquela história daquele jeito. Ela abandonou tudo, continuou minha mãe, e deixou consequências que nós carregamos até hoje. Meu estômago revirou. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, meu irmão respondeu, porque estamos vendo o mesmo padrão se repetir. Padrão. Eu não era uma pessoa para eles, eu era um erro hereditário. Daniel apertou minha mão debaixo da mesa. Com todo respeito, ele disse, comparar histórias não torna uma acusação justa. Minha mãe finalmente retirou a mão de cima dos papéis. Isso aqui, ela disse, tocando no envelope, é parte da história da sua avó, e explica por que ficamos tão alarmados quando você apareceu com um homem que poderia te dar uma vida muito acima da nossa. Vocês acham que eu estou repetindo algo vergonhoso? Falei, sentindo as lágrimas queimarem. É isso? Ninguém negou. O silêncio foi a resposta mais cruel. Minha mãe pegou o primeiro documento, mas antes de abrir completamente disse:
Só que existe algo que você nunca soube. Meu coração disparou. Algo que ninguém nunca te contou, completou. E naquele instante, percebi que aquele envelope não estava ali para me acusar. Ele estava ali para proteger uma mentira antiga. Uma mentira que eles sustentaram por décadas e que agora começava a escorrer pelos dedos deles. Minha mãe abriu o primeiro papel com cuidado excessivo, como se aquele simples gesto pudesse mudar o conteúdo. O silêncio na sala era tão pesado que eu conseguia ouvir o relógio da parede marcando cada segundo. Isso é uma certidão antiga, ela disse. Quase ninguém fora desta família viu isso. Eu me inclinei para frente. Daniel fez o mesmo. O papel estava amarelado, as letras um pouco apagadas pelo tempo, mas ainda legíveis. Certidão de reconhecimento de paternidade, minha mãe leu em voz baixa. Meu corpo inteiro gelou. Paternidade de quem? Perguntei. Ela demorou a responder. Da sua avó. Minha tia pigarreou, claramente desconfortável. O homem com quem ela se envolveu, continuou minha mãe, não era apenas um amante, como sempre contamos. Meu irmão desviou o olhar. Ele era o pai do filho dela, completou minha mãe. E também o homem que sustentou a família por anos. Meu coração começou a bater tão forte que senti tontura. Então ela não abandonou ninguém por interesse. Falei devagar. Ela estava grávida. Minha mãe fechou os olhos por um segundo. Ela estava grávida e foi expulsa, disse. Pelos próprios pais. O ar saiu dos meus pulmões. Aquilo não fazia sentido. Vocês sempre disseram que ela destruiu a família, murmurei. Foi mais fácil assim, minha tia respondeu. Transformá-la em vilã. Daniel apertou minha mãe com mais força. E o homem? Ele perguntou. O que aconteceu com ele? Minha mãe virou o papel, revelando outra página grampeada atrás. Ele registrou a criança, disse. Assumiu tudo. Pagou estudos, pagou casa, pagou tratamento médico quando ela adoeceu. Engoli em seco. Então, comecei. Mas minha voz falhou. Então ela não era interesseira. Ninguém respondeu. Porque agora, a verdade estava sobre a mesa. Minha mãe respirou profundo. Ela amava aquele homem, disse. Mas a família nunca aceitou. Diziam que ela estava usando ele, exatamente como estão dizendo de você. Meu estômago se revirou. O padrão não era meu. Era deles. O padrão era culpar mulheres por escolhas que desafiam a miséria emocional de quem nunca teve coragem de sair do lugar. Então por que esconder isso? Perguntei. Por que mentir por tantos anos? Minha mãe segurou o papel com mãos trêmulas. Porque admitir isso significaria admitir que erramos com ela e que talvez estejamos errando com você. A frase caiu como um trovão silencioso. Mas ainda havia mais papéis no envelope, e algo me dizia que o pior, ou o mais libertador, ainda não tinha sido revelado. Minha mãe ficou alguns segundos em silêncio, encarando o envelope como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Ainda tem mais, ela disse por fim, e é isso que realmente nos assusta. Ela puxou o último papel. Diferente dos outros, este estava dobrado com mais cuidado, as bordas menos gastas, como se tivesse sido manuseado muitas vezes e sempre devolvido ao esconderijo. Isso aqui é um testamento, ela falou. Meu coração quase parou. Testamento de quem? Perguntei. Ela demorou. E esse atraso foi mais cruel do que qualquer resposta imediata. Do mesmo homem, disse enfim. O homem que assumiu seu avô e sustentou sua avó até o fim. Daniel franziu a testa. Mas ele não era oficialmente parte da família, certo? Não oficialmente, disse, mas deixou tudo registrado. Ela começou a ler. No início eram termos jurídicos, nomes de advogados, datas antigas. Eu mal respirava, até ouvir algo que fez meu corpo inteiro gelar. No dia em que minha neta... Neta? Eu interrompi. Mas a criança era meu tio. Minha mãe levantou os olhos do papel. Era, disse, mas não foi o único filho. O mundo inclinou. O que você está dizendo? Perguntei, com a voz quase inaudível. Ela respirou profundo, como quem se prepara para destruir algo que levou uma vida inteira para sustentar. Sua avó teve outro filho, disse. Uma menina.
pouco tempo depois. Meu corpo começou a tremer. Essa menina? Murmurei. Minha mãe engoliu em seco. Essa menina era sua mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não houve som, não houve reação imediata. Meu cérebro simplesmente se recusou a processar. Isso não faz sentido, eu disse. Você é minha mãe. Sou? Ela respondeu, com os olhos marejados. Mas também sou filha daquela mulher que você sempre ouviu dizer que era interesseira. Meu corpo inteiro formigava. Daniel levantou-se devagar, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse me fazer desmaiar. Então você... Ele começou, mas não conseguiu terminar. Então eu cresci odiando a história da minha própria mãe. Minha mãe continuou, porque fui criada acreditando que ela destruiu tudo por dinheiro. As lágrimas começaram a cair, sem que eu percebesse. E você repetiu isso comigo, eu disse, porque é mais fácil me acusar do que encarar essa verdade. Minha mãe não negou. Quando você apareceu com o Daniel, ela falou, eu vi minha mãe. Vi o mesmo julgamento, o mesmo medo do que os outros iam dizer. Mas você escolheu me machucar, eu sussurrei. Ela assentiu. Porque admitir isso significaria admitir que toda a nossa história foi construída em cima de uma mentira. Daniel respirou profundo. E o testamento? Ele perguntou. O que diz sobre ela, sobre vocês? Minha mãe baixou o olhar para o papel. Diz que o homem deixou recursos destinados às gerações futuras, falou. Mas só poderiam ser acessados se a verdade fosse revelada oficialmente. Meu sangue gelou. Então vocês esconderam isso por medo, ela completou. Medo de expor tudo, medo de admitir o erro. Olhei para todos à mesa. As mesmas pessoas que me chamaram de interesseira, de oportunista, de vergonha. Eles não estavam protegendo valores, estavam protegendo mentiras. E naquele momento percebi algo com clareza dolorosa. O documento não mudou só aquela noite. Ele mudou quem eu era. Porque pela primeira vez, eu não precisava mais me defender. A verdade fazia isso por mim. Depois daquela revelação, ninguém conseguiu voltar a agir como antes. A mesa continuava posta, a comida esfriava nos pratos, mas já não existia jantar algum ali, apenas destroços. Minha mãe foi a primeira a se sentar novamente, como se o corpo tivesse finalmente cedido ao peso que carregou a vida inteira. Vocês precisam entender, ela disse, olhando para os outros. Isso nunca foi fácil. Meu irmão reagiu de imediato. Fácil para quem? Perguntou, ríspido. Porque eu cresci ouvindo que a nossa avó era um erro, que nossa família precisava esconder aquilo. Porque era o que nos ensinaram, minha tia respondeu, defensiva. A verdade destruiria tudo. Destruiria o quê? Eu perguntei. Uma mentira confortável? O silêncio foi pesado. Eu senti algo novo dentro de mim. Não era mais dor pura, era clareza. Vocês me acusaram de interesseira, continuei, mas estavam repetindo exatamente o que fizeram com ela. Minha mãe fechou os olhos. Eu achei que estava te protegendo, disse. Você estava me punindo, respondi. Daniel permaneceu em silêncio, observando tudo com uma atenção quase clínica. Ele não precisava falar. A presença dele ali já era suficiente para expor o absurdo de tudo aquilo. E o dinheiro? Meu irmão perguntou, quebrando o clima. Esse tal fundo, ele existe mesmo? A pergunta soou suja. Minha mãe levantou o olhar lentamente. Existe, disse, mas nunca foi sobre isso. Sempre é, ele rebateu. Vocês esconderam isso por décadas por medo de quê? De perder controle? De perder respeito, minha tia disse, de virar assunto. Eu me levantei. As pernas tremiam, mas a voz saiu firme. Vocês preferiram destruir a imagem de duas mulheres, fiz uma pausa, do que assumir que erraram. Meu irmão riu nervoso. Então agora você é a justiceira da família? Olhei diretamente para ele. Não, respondi. Eu só não vou mais aceitar carregar culpas que não são minhas. Minha mãe começou a chorar. Se isso vier à tona, disse, vai mudar tudo. Já mudou, eu respondi. Daniel se levantou ao meu lado. Nós vamos embora, ele disse, com calma.
Essa conversa não precisa continuar hoje. Minha mãe me olhou, desesperada. Você não pode simplesmente ir, falou. Isso envolve todos nós. Respirei fundo. Eu sei, disse, mas a diferença é que agora eu escolho. Na porta, antes de sair, olhei para trás. Vocês sempre disseram que eu amava por interesse, falei, mas o único interesse que vi aqui hoje foi o medo de perder uma história falsa. Saí sem esperar resposta. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais leve, mais verdadeiro. Mas eu sabia, aquilo ainda não tinha acabado, porque a verdade, uma vez dita, não volta para a gaveta. Os dias que se seguiram àquela noite foram estranhamente silenciosos. Nenhuma mensagem da minha mãe, nenhuma tentativa de explicação, nenhuma acusação nova, o que, para aquela família, era mais assustador do que qualquer briga. O silêncio não era paz, era estratégia. Daniel percebeu antes de mim. Eles vão se mexer, ele disse certa manhã. Gente que viveu de uma mentira por tanto tempo não aceita perdê-la sem lutar. E ele estava certo. A primeira ligação veio da minha tia. Você precisa pensar no impacto disso tudo, ela disse, sem rodeios. Existem nomes envolvidos, histórias, pessoas que não merecem passar vergonha. E eu merecia? Perguntei. Ela suspirou, impaciente. Não torne isso pessoal. Aquilo me fez rir, uma risada curta, amarga. Sempre foi pessoal, respondi. Só nunca foi sobre vocês. Depois veio meu irmão. Se você levar isso adiante, ele falou, vai destruir nossa família. Não, respondi. A mentira fez isso. Eu só parei de sustentá-la. As mensagens começaram a se acumular. Pedidos disfarçados de conselhos, ameaças embrulhadas em preocupação. Até minha mãe finalmente ligar. A voz dela estava cansada, mais baixa do que eu jamais ouvira. Eu te imploro, ela disse, não faça isso. Meu peito apertou. Fazer o quê? Perguntei. Registrar oficialmente, reabrir documentos, mexer em coisas que ficaram enterradas por um motivo. Porque eram vergonhosas? Porque eram dolorosas, ela corrigiu. Para quem? Perguntei. Para vocês ou para mim? Ela chorou. Você não entende o que isso vai causar. Respirei fundo. Eu entendo exatamente, respondi. Vai causar verdade. Houve uma pausa longa. Você sempre foi sensível, ela disse, por fim, mas agora está sendo cruel. Cruel. A palavra soou familiar demais. Foi ali que percebi. Eles nunca aprenderam a diferenciar limite de agressão. Desliguei. Naquela noite, sentei sozinha com Daniel e os documentos espalhados sobre a mesa. Certidões, testamento, cartas antigas que minha mãe havia escondido por anos. A história da minha avó não era vergonhosa, era corajosa. A da minha mãe era uma tentativa desesperada de sobreviver ao julgamento alheio. E a minha ainda estava sendo escrita. Se você fizer isso, Daniel disse com cuidado, não tem volta. Olhei para os papéis. Eu sei. Eles podem nunca te perdoar. Fechei os olhos. Eu também vivi anos tentando ser perdoada por algo que nunca fiz. Naquele momento, tomei minha decisão, não por raiva, não por vingança, mas porque o silêncio, dessa vez, não protegeria ninguém. E quando a verdade começou a se mover fora das paredes daquela casa, eles perceberam tarde demais que o documento não era uma ameaça, era um espelho. O processo não foi rápido, a verdade nunca é. Foram meses de idas a cartórios, de papéis reenviados, de assinaturas que minhas mãos tremiam ao fazer. Cada documento que eu entregava era como arrancar uma camada da mentira que minha família construiu por gerações. E, curiosamente, ninguém mais me chamou de interesseira. Não porque tivessem entendido, mas porque já não tinham mais esse poder. Quando o reconhecimento oficial foi concluído, não houve anúncio público nem manchetes. Não era isso que eu queria. A vingança não estava em expor, estava em não esconder mais. Minha avó deixou de ser um sussurro vergonhoso e passou a ser um nome com história, registro, dignidade. Minha mãe foi obrigada a encarar o fato de que passou a vida inteira tentando sobreviver ao medo dos outros, e nesse processo me feriu. E
Eu finalmente entendi porque sempre me senti culpada por amar sem pedir permissão. Não era culpa, era herança emocional. Minha mãe não veio ao cartório comigo. Nenhum deles veio. Mas alguns dias depois, ela me mandou uma mensagem curta. Eu precisei de uma vida inteira para entender o que você fez em silêncio. Não respondi, porque o silêncio, dessa vez, não era defesa, era paz. Daniel esteve ao meu lado em cada etapa. Nunca pediu explicações, nunca exigiu provas. Ele não me escolheu por interesse, me escolheu por coragem. E, ironicamente, foi isso que mais incomodou minha família. Eu não precisava mais deles para ser validada. Na última reunião de família à qual compareci, ninguém levantou a voz. Ninguém me acusou. Havia apenas um respeito desconfortável. Aquele que nasce quando as pessoas percebem que perderam o controle. Meu irmão evitava meu olhar. Minha tia falava pouco. Minha mãe parecia menor, não por fraqueza, mas por finalmente ter largado um fardo que nunca soube carregar. Quando fui embora naquela noite, senti algo definitivo, não alívio, encerramento. Aprendi que o mundo chama mulheres de interesseiras quando elas ousam amar sem pedir desculpa por querer mais da vida. Aprendi que famílias preferem mentiras herdadas a verdades libertadoras. E aprendi, principalmente, que vingança silenciosa não é destruir o outro, é reconstruir a si mesma sem pedir autorização. Se você já foi julgada por amar, se já tentaram reduzir seus sentimentos a interesse, se já te fizeram sentir vergonha por escolher uma vida diferente, saiba. O silêncio que você guarda hoje pode ser a força que muda tudo amanhã. Comente se essa história tocou em algo que você nunca conseguiu dizer em voz alta. Deixe o like para que mais pessoas encontrem histórias como essa. Inscreva-se no canal Vingança Silenciosa para continuar ouvindo narrativas onde a verdade não grita, ela permanece. Porque no fim, quem vive de mentira tem medo do silêncio.